7º ano. Mais uma videoaula. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, todos pacientes, todos, enfim, conscientes desse momento, né? Que às vezes é de paciência, às vezes é de muita irritação e é assim para todo mundo, tá? Não é só para vocês. Tá legal? Fica comigo, vamos se concentrar aqui nessa videoaula. A gente está começando um novo capítulo, capítulo 5, e vai falar de um tema muito legal da geografia, tá? Que é população, tá? Traz vários termos que a gente escuta em jornais, que a gente escuta em até dados de YouTube, enfim, que a gente vê no nosso livro didático também, não só nesse ano, não só no 7º ano, mas vai ver ao longo, né, do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, tá bom? Pessoal, indicadores da população brasileira, tá? Quantidade de pessoas. Esse capítulo começa falando sobre isso, sobre quantidade de pessoas. Pessoal, um dado que ele apresenta é da quantidade de pessoas que o Brasil tinha em 1960. Nós éramos cerca de 70 milhões de pessoas. Agora, em 2018, na verdade, em 2020 mesmo, né? 209 milhões de pessoas, tá? É a atual população, a atual quantidade da população brasileira, tá? Pensa um pouquinho, né? Quando a gente vai estudar ou quando a gente vai viajar para algum lugar, é normal a gente se questionar ou a gente perguntar para alguém, né? A quantidade de pessoas que existem, né? Por exemplo, Florianópolis, lugar onde a gente mora, tem cerca de 500 mil habitantes, tá? A cidade de São Paulo, apenas a cidade de São Paulo, tem mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, quando eu comparo Florianópolis com São Paulo, tá? Eu já consigo fazer algumas fabulações sobre essas duas cidades, certo? Eu consigo imaginar que em São Paulo, pela quantidade de pessoas, há uma oferta de serviços maior do que Florianópolis, certo? E vocês sabem que isso é verdade. A gente já conversou sobre serviços especializados que existem apenas na cidade de São Paulo, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Então, eu consigo também, quando eu associo as informações históricas da cidade de São Paulo, né, lembrar que São Paulo é uma cidade que tem uma maior desigualdade social, né, se comparada com Florianópolis. Por quê? Porque tem muitas pessoas, é um centro econômico, muitas pessoas migram para lá em busca de um trabalho, em busca de uma qualidade de vida melhor, mas nem sempre conseguem. E muitas vezes trabalham no mercado informal, não têm onde morar, não têm o que comer. Então a desigualdade social é muito grande, tá legal? Tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, tá? E como é que eu sei disso, né? Como é que eu posso imaginar, fabular essas informações? A partir da quantidade de pessoas, tá? É claro que às vezes é bom se ligar na aula de geografia, na aula de história, tá? Para também ter essas noções a mais. Mas a questão da quantidade nos diz muita coisa, tá? Como vocês sabem, no 7º ano a gente vai tratar de Brasil, né? Então a gente vai falar sobre essas mudanças dessas quantidades de pessoas em território brasileiro, em regiões brasileiras, tá? Em cidades com características, né, urbanas ou municípios com características rurais, no caso os campos, tá? Onde tem mais, onde já teve mais pessoas, onde tem a maior concentração de pessoas aqui no Brasil. Legal? Como que eu sei, tá? Ou o que aconteceu para aumentar a quantidade de pessoas no Brasil, né? Eu falei que na década de 1960 eram 70 milhões, né? E hoje em dia somos 209 milhões de pessoas. O que aconteceu? Simples, né, galera? Nasceu mais gente, ponto, tá? É isso. Para esse termo, nasceu mais gente, a geografia tem
chama crescimento natural ou vegetativo. Atenção! Crescimento vegetativo não é o crescimento da vegetação, galera, tá? Tem muita gente que, quando eu pergunto o que é o crescimento vegetativo, me fala que é o crescimento da vegetação, da árvore. Não é, tá certo? Então, crescimento vegetativo é sinônimo de crescimento natural, ou seja, é o nascimento de pessoas, ponto, tá bom? Que outra maneira pode crescer a população de algum lugar, pode aumentar a população de algum lugar? Com as migrações, certo? Então, como crescimento absoluto, eu agrego, tá? O crescimento natural às migrações. E daí eu tenho esse conceito de crescimento absoluto, certo? Então, como é que aumenta a quantidade de pessoas de um lugar, de uma cidade, de um país, tá? Com o crescimento natural ou vegetativo ou com o crescimento absoluto, tá? Pessoal, outra diferença e outra classificação que é bastante importante a gente fazer, muito comum, tá? Em notícias de jornal, né? A taxa de natalidade é a taxa de nascimentos. Lembrem que Natal é o nascimento do menino Jesus. Lembra disso? Então, natalidade está relacionada com nascimentos, tá? E mortalidade, claro, com mortes. Se a minha taxa de mortalidade ela for muito alta, né, a quantidade de pessoas vai diminuir, tá? Se a minha taxa de natalidade for alta, tá, e a minha taxa de mortalidade for baixa, vai ter muita gente, tá? Então, o crescimento natural ou vegetativo, ele vai se formar dessa diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, né? Vai crescer quando a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade, né? Aí você deve estar se perguntando assim, mas prof, tem algum lugar do mundo onde se morre mais pessoas do que nascem pessoas? Sim. Onde, prof? Em alguns países europeus, certo? A gente percebe em várias notícias de jornais que as mulheres, a taxa de fertilidade das mulheres, né, as mulheres não optam mais por ter filhos. Consequentemente, tem-se uma população idosa muito grande, né? E a população idosa é a que está mais próxima, então, do fim da vida, né? De aumentar essa taxa de mortalidade, tá? O que eu consigo relacionar com a pandemia do coronavírus, né? O país da Itália, por exemplo, e outros países da Europa também, tá? Perdeu muitas pessoas idosas. O grupo de risco maior eram as pessoas idosas, né? Ou seja, como grande parte da população é idosa, né? Foi a maior parte desse grupo de pessoas que veio a falecer por conta dessa pandemia. Tá certo? O que eu quero falar mais para vocês? Eu trouxe uma informação do IBGE. Pessoal, o IBGE é o responsável por fazer essas pesquisas sobre a população brasileira, tá? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? É que vai apresentar estatisticamente, ou seja, matematicamente, tá? Essas informações e outras do nosso país, tá? A gente teve o nosso primeiro censo em 1872, tá? Mas aí o IBGE nem existia.
O IBGE foi fundado em 1936 e a partir da década de 1940, então, até 2010, o censo foi feito, né, foi realizado por décadas, a cada 10 anos foi sendo atualizado. Esse ano, por conta da atual situação que a gente está vivendo, né, o recenseamento de 2020 passou para 2021, foi cancelado. Estava sendo feito um processo seletivo de pessoas para trabalhar com recenseamento, né? Já tinha uma verba destinada para essas pessoas, já tinham treinamentos preparados para essas pessoas fazerem, né? Para elas saírem, né? Saírem pelas casas das pessoas, né? Fazendo essas pesquisas e depois por amostragem, né? Pegar um conjunto dessas notícias e gerar os dados, né? E tudo isso foi cancelado, agora vai ser em 2021, tá? Já que vocês não terão essa possibilidade de vivenciar esse ano o censo do IBGE, eu fiz uma pesquisa na website do IBGE e eu quero mostrar algo bastante interessante. Esse é o site do IBGE, censo 2020, ibge.gov.br, tá? Aqui do ladinho tem uma informação sobre nomes do Brasil. Escutem comigo, tem um minutinho, tá? Minuto IBGE. Você já imaginou uma casa com 4 irmãos chamados Manuel e 4 irmãs de nome Maria? Na família do jornalista Manuel de Castro, de Guanambi, na Bahia, é assim. Manuel explica que a paixão do pai pela letra M foi o motivo dessa repetição de nomes, mas ele garante que isso nunca foi um problema. Para evitar possíveis confusões, cada irmão ganhou um apelido. Na verdade, cada um de nós tem um apelido, né, que é até cultural da Bahia. Na sua família, quando estavam todos juntos, não havia nenhuma confusão nesse sentido de ter o nome igual, por exemplo, o próprio Manuel, né? Segundo o censo 2010, realizado pelo IBGE, Maria é o nome mais popular do país, são mais de 11 milhões em todo o Brasil. Já Manuel ocupa o 25º lugar do ranking, com cerca de 590 mil pessoas. O Pará é o estado brasileiro que mais tem Manuel e o Piauí o que mais tem Maria. Foram nas décadas de 1950 e 60 que mais nasceram Marias e Manuéis. Ficou curioso para saber quantas pessoas no Brasil têm o mesmo nome que você? Acesse no seu celular o aplicativo do IBGE Nomes do Brasil. No Rio de Janeiro, Mônica Marli, uma das 203.930 Mônicas do país. IBGE. Informação para... Interessante, né, pessoal? Talvez vocês já tenham esse aplicativo, né, Nomes do Brasil, que é um aplicativo do IBGE. Além dessa informação, vocês conseguem ter outros tipos de informação no site do IBGE também, tá? Mas, por exemplo, né, sei lá, se a Evelyn quiser saber quantas Evelyns existem no Brasil, né? Onde que existe a maior concentração de Evelyns? Será que é no estado de Santa Catarina? Ou será que é no estado do Sergipe? Tá? Dá para se pesquisar isso. Né? Assim como, outra informação que ela falou ali, né? Em que década nasceram mais Evelyns ou não. Tá? É divertido e interessante a gente entrar em contato com esses dados. Né? Eu agora quero mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre um gráfico que está no livro de vocês, tá? Esse gráfico ele fala então do crescimento da população brasileira, né? Como eu falei, o primeiro censo foi em 1872 e depois surgiu, né, foi criado o IBGE em 36 e em 1940, tá? O censo passou a ser feito de 10 em 10 anos, tá? Olha, repara, aqui também não foi em 90, foi em 91. Não tinha lembrado de falar isso para vocês. Mas reparem que numa coluna a gente tem os milhões de habitantes, né?
E na outra coluna a gente tem os anos, certo? E consequentemente a gente tem esse aumento. A estimativa, tá? Quando foi feito esse livro aqui, a estimativa para 2020 era de 219,1 milhões de brasileiros. 2020, 219 milhões de brasileiros, né? 2020 ainda não acabou, mas possivelmente a gente não chega em 219 milhões de brasileiros. Assim espero eu, né? O próximo. Aqui. Esse próximo gráfico, ele é interessante para falar justamente daquele crescimento absoluto no Brasil, né? Vejam aqui, a gente sabe que os índios são os povos nativos daqui, já estavam aqui, não se tem quantificado exatamente, né, essa variedade de etnias, nem a quantidade da população indígena, certo? Assim como a gente tem uma estimativa, tá? Não é uma informação muito certa, mas dos africanos que foram trazidos para cá forçadamente para trabalhar como escravos, cerca de 4 milhões, né? Havia então uma taxa de mortalidade entre esses povos africanos escravizados muito alta, tá? Eles perdiam a vida com uma idade muito baixa, com uma idade muito recente, na verdade, né? Mas eu trago esse gráfico para vocês porque na última aula do capítulo anterior a gente estava falando sobre a imigração livre no Brasil. Lembram disso? Então, a migração livre no Brasil, ela já aconteceu, tá? Nesse momento aqui, ó, pós a Lei Áurea, né? E daí percebam que a entrada de imigrantes no Brasil de 1820 a 1975, ela alterou muito. Repare que em 1991, mais ou menos, teve o pico. Olha lá, foram quase 230 mil pessoas que entraram no Brasil. Conseguem perceber aqui? Depois baixou, né? Lembra que teve a crise? Não, perdão, a crise é aqui em 29, onde vai baixar um montão, né? Não, 29 é aqui. Aqui é que vai baixar um montão. Tá? Mas reparem que esse número, então, de imigrantes que entraram no Brasil variou bastante ao longo de 1820 até 1975, tá? Lembrem que esses imigrantes eram principalmente italianos e alemães, né? Alguns outros portugueses que vieram para cá também, japoneses, poloneses, tá? Conforme a gente vem trabalhando nessas últimas semanas. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem bem, fiquem em casa e qualquer coisa entre em contato comigo por e-mail, tá? Beijinho!